Convidamos o nosso moderador, professor Rossandro Ramos. Convidamos Jeane Fagundes Siqueira, Comunidade Fazenda Velha de Araçuaí. Convidamos Iris Mendes Lima, Associação Olaria Bagres Quilombola. Convidamos Francelina Alves dos Santos, Associação Comunitária Rural de Curralinho. Convidamos Risalmar Soares de Amorim. Convidamos Nelson Mendes Santos, artesão. Convidamos Iris Mendes. Pessoal, boa tarde a todos. Vamos para mais um painel. Bom, bem interessante. A ideia é dar voz à comunidade, né? Ouvir a voz da comunidade. Essa é a ideia. Buscando compreender os aspectos sociais dos projetos implementados no território do bairro do Jequitinhonha. Tá? Recebemos aqui para isso 5 comunitários. A Joane, não é isso? Tenta fazer isso para a Joane, por favor. A Jeane, da querida comunidade Fazenda Velha. Né? Onde lá mora a mãe da Rosilene, não mora? Rosilene. Foi minha aluna de pedagogia em 2000. Iris Mendes, da Associação Olaria Bagres. Francelina Alves, da Associação de Curralinho. Risalmar, Fazenda Velha, Barreiros, que é vizinha ali, né? Barreiros. E seu Nelson, né? Que é uma comunidade que não está diretamente afetada diretamente com a mineração, não é uma área diretamente afetada, como chama no licenciamento, ADA, né? Mas está lá em São Marcos, não é isso, Nelson? São Marcos, é uma comunidade um pouco mais distante, né? É artesão. Então, a ideia aqui é bater um papo, tá? Para dar voz à comunidade, né? Eu costumo dizer que eu sempre persigo, né, no nosso debate, no Unity Business, mineração responsável, né? E são 4 eixos que ela tem, né? Integridade empresarial, que é uma conduta ética empresarial corporativa. A segunda é planejamento e gestão do legado positivo, que vamos deixar, enquanto projetos minerários, para o território. Né? O ciclo de vida de um projeto minerário é 30, 40 anos, talvez 50 anos, mas o que vai acontecer depois desse território? Né? A outra perspectiva, pilar, é responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Mas para que atinjamos essas condições de mineração responsável, é fundamental que a comunidade tenha autonomia. É capacidade crítica de exercer seu papel de cidadania. Cidadania, quando eu defino, eu vou na concepção liberal de cidadania. Cidadania é um conjunto de direitos civis, políticos e sociais. O que é civil? Direito de ir e vir. Certo? A gente tem que ter liberdade de ir e vir. Liberdade de ir e vir, liberdade também de falar. Fundamental. Ter a voz da comunidade. Direito político, é o que nós, quando fazemos 18 anos,
ou 16 anos de forma voluntária, é o direito de votar ou ser votado. E o último direito são os direitos sociais. Direito a uma educação, direito a uma saúde, direito à segurança. Então, quando um desses direitos faltam, nós não somos cidadãos. Somos cidadão incompleto. A cidadania é uma cidadania incompleta. Nós só somos cidadãos se esses três conjuntos de direitos estão conosco. Certo? Então, eu acho que eu começo aqui com a Jeane. Está demorado, Jeane? Né? Antes de eu começar, Jeane, fala um pouco se a mineração, quando você pensa em mineração, em algum momento remete, eu não desenhei nada, eu não escrevi nada, está na minha cabeça esse painel, tá? Se em algum momento remete à sua infância, à sua memória, como que a mineração está para você na sua infância? De onde falar um pouquinho antes, quem é você e sua comunidade? Meu nome é Jeane Fagundes Siqueira, sou da comunidade de Fazenda Velha. A mineração, para mim, na minha infância, eu nasci e fui criada lá na comunidade de Fazenda Velha. Meu pai trabalha lá há mais de 30 anos, né? Continua na empresa, a empresa CBL. E eu me lembro dos projetos, né, que a empresa sempre fez lá na comunidade, das festinhas das crianças, e faziam lá todo ano, né, trazia a gente aqui para a cidade de Araçuaí, né, para festejar, comemorar. Obrigado, Jeane. Por retomar um pouco mais, vamos fazer uma trajetória da mineração na sua vida. Esse vai ser o nosso desafio aqui com você. Tá? Fazer um caminho, um percurso com você. Seu Nelson, o senhor acho que não está diretamente afetado com a mineração, né? Mas como é que o senhor vê hoje no Jequitinhonha, em especial em Araçuaí, tá? Eu não conversei com o senhor. Falar um pouco da sua comunidade, onde fica São Marcos, tá? E falar um pouco, seu Nelson, como que é a mineração, se já, de alguma forma, como o senhor enxerga a mineração no Vale do Jequitinhonha, em especial em Araçuaí. Boa tarde a todos. Eu sou de São Marcos, acima dos Gonçalves, Piauí. Hoje eu moro em Araçuaí, mas eu vejo que a mineradora, lá para nós, eu vejo que não vai atingir a ninguém. Eu vejo que pode trazer um bom resultado, um bom emprego para todos, a administração. Espero que não atinja a água, o meio ambiente, que vai ter um resultado melhor ao lado do pessoal. E eu moro em Araçuaí, mas eu não vejo significante que pode atingir ao município de algumas áreas, não. E deixo um convite para vocês. Eu tenho algumas pecinhas de artesanato ali na banca, e peço vocês que dêem uma passada lá, para dar uma olhada. E segundo, eu agradeço a Deus de eu estar aqui, agradeço o Rosando, que ele me trouxe até aqui. Se não fosse a Deus, ele não estaria mostrando um pouco do meu trabalho para vocês. Espero que vocês gostem e dêem uma olhada na banca dos outros parceiros, que já são artesãos do Vale de Jequitinhonha. Apesar de que o artesanato do nosso vale está um pouco meio desvalorizado. Eu espero que vocês agora dêem uma olhada melhor ao artesão. Enxergue que a empresa Elite, às vezes, desmata para fazer o acampamento. E muitas vezes tem alguma madeira que eles não precisam, que eles precisam mais do leite, ou que possa aparecer para os artesanatos, mesmo para a pessoa que tem necessidade daquela madeira. E desejo que essa feira cresça mais, dá mais oportunidade para os pequenos, emprega mais gente,
e não desvaloriza o pequeno e nem atrapalha o meio ambiente. Tá bom, minha gente? Obrigado, seu Nelson. Obrigado. Seu Nelson, eu tenho um gostar especial para o seu Nelson, né? Eu acho que o seu Nelson é o símbolo de uma mineração responsável, né? E a fala do comunitário, do artesão, do povo de Jequitinhonha é uma fala que nunca se fala no eu, no individualismo, né? Olha as barraquinhas nossa e a dos outros, a minha e a dos outros. Né? Então, vê que é uma fala típica do povo de Jequitinhonha, né? Obrigado, seu Nelson. Depois a gente volta daqui a pouco, seu Nelson, tá bom? Tá. Obrigado. Não combinamos nada, hein, pessoal? Isso aqui é Voz do Vale, tá? Jequitinhonha. Rilzamar, você está na comunidade ali, Fazenda Velha, Barreiros. Eu tenho que falar as duas para lembrar. Fazenda Velha, Barreiros. A mineração, de alguma forma, transformou aquela região. Você está num território onde ali já tem mineração em escala industrial, vamos colocar assim, desde 1993, não é isso? Ou seja, mais de 33 anos, 34 anos com a CBL. E hoje você está ali naquele entorno da CBL, existe um cluster, vamos colocar assim, um conjunto de empresas de mineração, como a Litia Ionic, como a Sigma, né, e outros projetos menores ali no entorno. E não tenha dúvida de que a mineração trouxe capacidade de gerar renda naquele local. Então, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro da sua comunidade, Barreiros, tá? E como que a mineração, de alguma forma, está ajudando a você perceber se é possível um outro tipo de desenvolvimento no território. Boa tarde a todos. Me chamo Rilsamar, sou da comunidade de Barreiros, zona rural do município de Araçuaí. A mineração chegou para mudar a região nossa de forma positiva, né? E como já tinha alguns anos, igual a CBL, só que hoje a mineração mudou a minha vida e a vida da minha família. Hoje em dia sou empreendedora na região, na comunidade de Barreiro, trabalho com mineradoras, com a Litia Ionic e demais mineradoras que chegam lá, prestadoras de serviço para as mineradoras. Então, a mineração em si é positiva para a região nossa e vai trazer mais e mais coisas boas para nós, sim. Muito bom. Interessante, né? Quando a gente fala de mineração, muitas vezes tem um olhar muito obtuso, muito reduzido da mineração, né? É preciso alargar, aumentar o que a mineração é capaz. Eu jamais vou romantizar a mineração, né? A gente sabe que a mineração, poderia imaginar que é como se fosse uma moeda, certo? E como moeda, ela tem duas faces. Tem face cara e tem face coroa. A face cara, eu posso falar que são os benefícios que a mineração traz. A face coroa são os desafios, os aspectos negativos que a mineração faz. A grande questão é quando lançar uma moeda para cima, a gente saber que possa trazer mais benefícios e minimizar os riscos, né? A parte negativa, os aspectos negativos, chama externalidade negativa. A mineração não se faz só de coisas boas. Ela tem as externalidades negativas. É importante que o poder público, que as empresas, desde o início da concepção de projeto, tenha isso em mente. Não podemos ignorar que a mineração traz aspectos positivos e muito, traz aumento de renda, traz emprego, traz capacidade de empreender. Aí eu bato muito, muito, muito no maior legado que a mineração pode deixar no município, chama-se educação. Se algo transforma as pessoas, transforma o mundo, isso é educação. E não é pegas falar isso. Eu falo porque educação, quem está aqui numa condição privilegiada, sentado aqui, é porque teve a oportunidade de sentar em bancos escolares, ler bons livros, ler bons professores, desfrutar de uma vida material humana melhor. Certo? Então, é importante sempre ter isso em mente. Então, não tenho dúvida de que a mineração, através de um legado positivo que passa pela educação, tá, ela deixa, tá, uma condição que é aumentar a capacidade de empreender.
né? E você é um exemplo típico disso, de que viu uma oportunidade, que é com alimentação, né? Isso, com alimento, né? E é fantástico. Também mexe com alimentação, né? Na CBL, é fantástico. Vou passar agora para a Francelina, da comunidade de Curralinho. Francelina, eu conheço pouco a região de Salinas. Eu conheço mais as comunidades de Araçuaí, eu vou às comunidades, converso com os comunitários, nas escolas. Eu sempre que podia fazer isso com mais frequência. Conversava aí nas escolas com as crianças na zona rural. Tenho feito menos isso por causa da minha condição de trabalho hoje. Mas eu queria que você falasse um pouco da sua comunidade, chamada Curralinho, certo? E como é esta comunidade, tentando falar antes da mineração chegar. Eu não quero que você fale com a mineração, antes da mineração chegar, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Agradecer a Deus, né, por esta oportunidade e agradecer a PLS pelo convite. Então, como eu sou uma das líderes da minha comunidade, da nossa comunidade, eu tenho que falar da comunidade, né? A comunidade, antes, eles falavam muito né, da mineradora, mas eles não acreditavam que poderia hoje ser uma realidade. O fato é esse. Mas hoje eles estão vendo que é uma realidade, né, a mineradora. E eu acho que a maioria das pessoas de lá da nossa comunidade, hoje eles estão mais cientes, né, o que é a mineradora, devido ao meu relacionamento com eles, né? Porque eu estou lá sempre alertando eles, conversando com eles sobre o que é mineradora. Por quê? Porque a mineradora, a PLS, ela tem uma equipe extraordinária. Eu fui ensinada pelos meus pais que a palavra, ela é quase acima de tudo, né? Então, a PLS hoje, ela é assim, eles falam, e o que eles falam, eles cumprem, eles garantem. E eu confio muito na PLS, nos profissionais que ali estão. Obrigado. Obrigado. Agora é a Franci. A Iris, né? A Iris, da Olaria Bagres, né? Iris, sua comunidade. Fala um pouquinho de sua comunidade, para depois eu perceber uma pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer à PLS pelo convite, né? Que Deus abençoe todos vocês. Falar sobre a minha comunidade Olaria Bagres. É um imenso prazer e alegria falar da minha comunidade Olaria Bagres. São pessoas humildes, batalhadoras, que veio dos meus antepassados, né? E são pessoas acolhedoras. Graças a Deus, somos uma comunidade unida, que sempre está fazendo bem, além de todos, a gente está sempre unidos para servir a quem chega na nossa comunidade Olaria Bagres. Por isso eu tenho muito orgulho de ser quilombola, de ser uma pessoa humilde, que meus pais me ensinaram a ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa boa e dizer sempre a Deus que Ele faz maravilhas na minha vida e na nossa comunidade de Olaria Bagres. Obrigado. Isso, forte, né? Você é de uma comunidade tradicional, Isso. comunidade quilombola. É. O nosso vale, ele
é importante ter esse reconhecimento que aqui foi habitado por povos quilombolas, Sim. né, em muitos territórios. Se fosse possível, Francelina, tá? Perguntar a você, aqui na frente chegar um gênio da lâmpada, tá? E perguntasse a você o que você mais gostaria que a mineração deixasse como legado, como contribuição, como coisa mais positiva para a comunidade do Curralinho. Uma ou duas coisas, esse gênio, se existisse, o que você seria capaz de pedir? Sabe por que eu falo isso? Porque se eu tivesse uma lâmpada e pudesse pedir, eu pediria, sabe o quê? Que eu pedi uma coisa quando eu fui para o Rio de Janeiro. Eu pedi meu sotaque mineiro. Eu sempre falo, se eu tivesse uma lâmpada, eu pedia para poder voltar a falar mineirice. Eu pedi. Fui muito novo para o Rio, com 12 anos. Eu pedi. Né? Mas se você tivesse essa lâmpada na sua mão e pudesse. Olha, como eu já disse, eu estou aqui representando uma comunidade. Para a né? comunidade, pedi para a comunidade. A comunidade, né? O que eu gostaria de pedir para a PLS... Para a lâmpada. Para Não para a PLS, para a lâmpada. A lâmpada da mineração de gênero. Ai, meu Deus do céu. Repete a pergunta. Se tivesse aqui é uma lâmpada, você esfregar e aparecer o gênio da mineração e fala: Francelina, você tem direito a pedir duas coisas para a sua comunidade. Que pudesse deixar de forma mais forte para a sua comunidade. Pudesse sobreviver no tempo, ficar no tempo esse legado, essa contribuição. O que você pediria? Olha, acho que eu vou ser um pouco, não sei se eu vou ser radical demais, mas o que eu gostaria de pedir mesmo era que ficasse, pedir para essa lâmpada que na hora que terminasse, a nossa saúde permanecesse como está. Porque é o maior medo da nossa população hoje é com relação à saúde. Porque, como você falou aí, não tem como negar que vai trazer a mineradora, ela traz bons e maus malefícios, né? Como eu já disse, a PLS é uma empresa comprometedora, né? Ela eu não sei, eu conheci eles, alguns, né? E até agora eles estão fazendo tudo aquilo que falou. Então, você pediu uma coisa na comunidade. A Aí segunda posso coisa. pedir outra, né? Pode pedir outra. Vamos, se quiser. Quem sabe que existe gênio, né? Vai dizer que quem sabe, né? Eu gostaria de pedir para arrumar a estrada nossa do Vale do Bananal até Salinas, porque é um caos terrível para a nossa comunidade. Veja, eu já participei de CMDRS, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Eu sempre falo que existe uma ladainha do povo do Vale que eles só pedem duas coisas: água, 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 estrada, estrada, estrada. Falei errado? Então, você entendeu meu pedido. Né? Eu já participei de diversos conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável e toda reunião do CMDRS é isso. Nós queremos estrada. É aquele direito, é cidadania, direito de ir e vir, que é o direito civil. Quando ele nega esse direito, você volta a repetir: não somos cidadãos completos. A tradição liberal de cidadania, repito aqui, só é cidadão aquele que goza de direitos civis, políticos e sociais. Se lhes falta um desses direitos, nós temos uma cidadania incompleta. Então, eu sei que no bairro do Jequitinhonha, eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar para o poder público, né, e para as mineradoras, esse pedido, essa ladainha, esse mantra, que é o pedido das mineradoras. Que não precisa de lâmpada, gênero da mineração, para dar isso, não. Né? A estrada
se tiver um mínimo de planejamento, a gente consegue oferecer isso, né? Então, acho que esse pedido é um pedido que o gênio certamente não atenderia, porque nós humanos, os homens que fazem o dia a dia, constroem o dia a dia, poderia nos atender, né? Isso é interessante. Íris, comunidade quilombola, eu vou ser um único pedido do gênio. O que você pediria da lâmpada? Eu pediria o gênero da lâmpada, né? Uma ponte para a nossa comunidade Olaria Bagres. Porque quando chove, né? Quem está do lado de cá não passa para o lado de lá. E quem está do lado de lá não pode passar para o lado de cá. Se, no caso, acontecer uma emergência, uma pessoa adoece, como vai chegar o transporte até a nossa comunidade? Aí não tem como carro ir, ainda mais na época de chuva. Nós sofremos muito na época de chuva, porque nós só tem aquelas passarelas, né? Mas a passarela só passa moto. E carro não dá para passar. Então, nós precisamos muito de uma ponte na nossa comunidade Olaria Bagre. Veja, mais uma vez, ir e vir. Direito civil. Direito... Não, é o direito civil, o direito de ir e vir. Direito civil, é o direito de ir e vir, né? É uma ponte. E eu me perdi aqui, quando eu distraí aqui. Mas é interessante, né, quando você fala isso, porque eu falo muito de letramento mineral. Não existe letramento mineral sem a noção de cidadania. Não adianta fazer letramento mineral, que é o lítio, que é a mineração, quais os aspectos positivos, se antes você não der ao indivíduo uma consciência crítica. É fundamental que a mineração, ao fazer seus processos de intervenção em territórios, o faça de forma crítica, não instrumentalizando o território, né? Eu sou um pouco berberiano e Weber traz o conceito de razão instrumental e razão substantiva. Eu sou um sujeito que tem muitos que estão neste evento aqui que participaram como expositores a um preço muito modesto. Em lugar nenhum participaria. Porque o que me move, o que move o professor Rossandro, não é a razão instrumental, aquela coisa que só vou fazer para me dar bem. Eu acho que quando o território pede uma voz, ele pede uma voz em que você tenha os seus valores reconhecidos. É fundamental em processos de intervenção no território, essa dimensão substantiva da vida, ela seja contemplada, né? Então, quando a Francelina, né, que é do Curralinho, fala que você é direito de ir e vir, que é o que está em qualquer reunião de CMDRS. Não sei se você já participou de reunião de CMDRS, é isso que se coloca ali. Então, isso é importante, né? E não se constrói isso só com a mineração, com a mineradora. É necessário um esforço conjunto, permanente, da sociedade civil organizada, do poder público e das mineradoras, né? Para que esses desafios, que são seculares aqui no Vale, tá? Antigamente, as crianças do Vale de Jequitinhonha, para estudar, eu ia para casa de famílias ficarem na cidade para trabalhar de dia, fazendo afazeres domésticos, certo, Rizomar? E à tarde ou à noite ir para a escola, porque não tinha escola na zona rural. Certo, eu mesmo já fiz isso. Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Eu já fiz. Com 12 anos de idade, eu fui para a cidade trabalhar em casa de família, que naquela época não tinha ônibus escolar, né, na zona rural. Fui trabalhar em casa de família para estudar. Aí trabalhava, né, um período e estudava outro. Aí depois que eu pude estudar à noite, eu trabalhava o dia inteiro, levantava às 6, parava às 6 para tomar banho para poder ir para a escola. Aí chegava às 11 horas, né, ainda tinha a cozinha daquela casa de família para eu poder arrumar. Ia arrumar essa cozinha primeiro, para depois ir deitar, para no outro dia pegar às 6 da manhã de novo.
Era assim, porque na zona rural nossa lá não tinha o ônibus escolar, né? Hoje em dia tem, hoje em dia os meninos lá têm a oportunidade de estudar, vão para a cidade estudar, não precisam mais trabalhar como eu trabalhei, né? Meus filhos meu filho mais velho não precisou trabalhar para estudar, a gente conseguiu arcar com os estudos dele, né? Que hoje tem 23 anos. A minha menina também da mesma forma, não precisa, pega o ônibus na porta de casa, o ônibus deixa na porta da escola, volta, né? Tudo diferente da realidade que eu passei. É tanto que eu falo isso para ela hoje em dia, ela fala que isso é história, que isso não aconteceu. Né? Então, a realidade dela é bem diferente da minha e, com fé em Deus, vai melhorar mais e mais ainda, que vamos ter oportunidade de condições de vida melhor lá ainda, se Deus quiser. É isso que colocou, acho que é importante, porque a gente foi antecedido por um debate que foi a ênfase na educação na primeira infância. Né? A gente começa o território, qualquer território, em especial um território minerador, ele começa a ganhar um jogo quando ele após a educação infantil. É ali que está o início de um jogo para ser bem jogado, tá? Que pode trazer perspectiva de mudança. Né? Você talvez conseguiu, estudando, com toda essa dificuldade, ter uma formação básica que lhe permitiu, diante de uma oportunidade, identificá-la, empreender e mudar radicalmente sua vida, como você colocou. A mineração ela passa, mas nem todos têm a mesma condição de aproveitar o potencial que a mineração traz, né, de aproveitamento. Eu acho que é importante a sua fala, porque essa realidade é uma realidade muito viva no Vale do Jequitinhonha, né? Essa questão do direito de vir e da escola, do acesso à escola. Eu fiz questão de remeter isso e não sabia, não conhecia a sua história. A gente conheceu hoje aqui, né, e ver como que as coisas se conectam. Jeane, a lâmpada chegou para você. E aí? O que você pediria? Coisas. Eu acho também que Você está num lugar privilegiado de Araçuaí. Você está numa das escolas dos Gonçalves. Você tem filho que estuda ali. Talvez numa realidade muito diferente que a Rio Zamar não pôde quando criança. Porque não tinha escola para ir. Você está numa escola privilegiada, porque recebe investimento da mineração, do entorno que está ali, recebe investimento da CBL, recebe investimento da Sigma. Existe muito mais potencial. A diretora já me ligou pedindo, professor, faz um projeto de laboratório químico para a gente. Eu quero levar um laboratório de química para a minha escola. Há muita coisa a se dar ainda a essas escolas do Vale. Então, só para 2 coisinhas, por favor, você pediria. Você falando da escola, eu acho que eu pediria também em relação à estrada, a melhoria, né, das estradas, né, para que tenha acesso, né, à escola, porque é uma escola, a escola de lá é uma escola referência, mas quando chove, acaba que as crianças, né, ficam sem ir, porque não conseguem, né, ter acesso à escola lá. Escola. Então, mais uma vez, direito de vir. Ô, Helena, depois você prepara aquele vídeo que tem um som estrondoso para passar aqui, por favor. Sabe qual é? O que eu pedi para você fazer semana passada, para British Columbia, que eu estava numa capacitação. Por favor, sabe qual? Não sabe? Da estrada. Seu Nelson, o senhor, uma larga estrada pela vida, percorreu, deve ter andado muitas léguas e léguas e léguas pelas estradas ali. O que o senhor pediria hoje ao Eugênio de uma lâmpada? Da mineração. Eu gostaria de pedir para a mineração do leite. Não é para a mineração. Para a lâmpada. A lâmpada? Para a lâmpada. A lâmpada existe. Beleza. Eu gostaria de pedir para a lâmpada, se for possível, se tiver jeito, eles fazer uma barragem lá em São Marco, porque todo ano, eu acho que não sei se tem alguém daqui, de lá da comunidade, que a prefeitura que fornece a água, tem vezes que a estrada está ruim, tem vezes que o caminhão quebra, não tem condição de chegar. Se fosse possível desse oferecer para a comunidade uma barragem para, quando Deus mandar a chuva, segurar mais um pouco da água, e a prefeitura aliviava mais um pouco, porque essa água que vai,
é para a gente tomar e servir pagado. Então, é muito gasto que eu vejo. Então, eu acho que se unir a AMPLA com a prefeitura, olhar para essa questão que envolve o ser de água e saúde ao mesmo tempo, olhar para o nosso hospital, reunir-se outras prefeituras do Vale com a AMPLA e se unisse mais e ver um jeito de fazer um outro hospital, porque eu vejo que estamos precisando, para o tempo que Araçuaí tem, e com as empresas que estão chegando, espero que vamos chegar mais, para gerar mais emprego para a população, os jovens, os mais velhos, mas não me esquecer de um lado que precisa ser olhado com muito carinho, porque o minério pode trazer algum problema de saúde e tendo um hospital melhor, às vezes livre de ter um gasto daqui para São Paulo ou Belo Horizonte, a mesma de Diamantina, e se unir todas as prefeituras com a AMPLA ou mesmo com as empresas e construir um hospital melhor, ou que tem um diálogo com o governo do estado ou federal para se manter, porque se vocês for olhar, ou nós for olhar em geral, vai chegar na altura que o hospital não vai ter hospital. Não vai caber, ele não vai ter oportunidade de superar. Com os que estão do lugar, já é do lugar, e com os que vêm de fora. Eu vejo que depende de prefeito, depende do vereador, os deputados, se olhar esse lado da população em geral, porque eles não dependem só dos ricos, apesar que não existe ninguém rico, existe só Deus que dá nós todas as forças, mas se depender das pessoas de força que têm recursos, talvez ele não ganharia. Eu vejo que se eles olhar para esse lado, tinha ou tem a oportunidade de dar uma melhora melhor. Porque de 4 em 4 anos eu vou na sua casa pedir o seu voto. Aí eu vejo que eu vejo que tem que olhar essa situação. Tem lugar na região que às vezes o carro não chega. Falta de estrada. Eu concordo com a parceira ali. Que falta de estrada, às vezes, na época da chuva, nosso lugar não chove direto. Mas a patroa vai, faz um concerto, depois arruina, fica 2, 3 dias sem escola, que não tem como consertar. Eu acho que se olhar tudo direitinho, nosso Valo tem jeito e tem melhora para tudo. Nosso Valo, há um tempo aí atrás, era conhecido como Vale da Miséria, Vale da Fome. Hoje, eu acho que todo mundo está vendo o Vale, que é um vale mais rico do estado de Minas, dando muitos minérios, às vezes pedras minerais, valorizosas, a turmalina, outras pedras, mas até agora ninguém lembrou nada de melhora para a saúde, não é nada. Obrigado, senhor. Nada, obrigado a vocês. Dá uma oportunidade, estamos aí de novo. Não, eu acho que é fundamental dar voz às comunidades. Né? Eu acho que é fundamental essa voz ela ser ecoada, tem que ecoar essa voz. Né? Eu não seria justo acabar o painel sem lhe pedir, saber qual seria o seu pedido, né? Sobre a lâmpada, você não falou. Um pedido. Um pedido, comprometimento. Que tivesse comprometimento de parte de todos os envolvidos lá na área. Estou pedindo para o gênio da lâmpada. Muito bom. Vamos ter um debate mais tarde sobre prefeitura, desenvolvimento econômico e vamos voltar nesse tema, muito importante. O Jequitinhonha, o Vale, ele sempre foi marcado pela ausência de Estado. A nossa história se confunde com a ausência de Estado.
sempre faltou políticas públicas no Vale do Jequitinhonha. Políticas públicas, em especial, políticas públicas estruturantes. Políticas públicas que pudessem apontar para onde vai o desenvolvimento. Começa a mudar isso de 10 anos para cá. Chegando numa universidade, que está de alguma forma de costas para o Vale, que é o FVJM, lá em Diamantina, né, que expande para outros territórios que não o Jequitinhonha, esquece o Médio, abandona o Sul, o Baixo Jequitinhonha, né, mas começa a mudar quando chega uma estrutura de um Senai para capacitar a mão de obra. Então, a gente começa a ver que existe um vetor, né, onde se constrói uma estrada, onde constrói uma universidade, você está apontando para onde vai o desenvolvimento. Eu acho que esse painel teve esse propósito de mostrar duas coisas básicas, estava aqui em qualquer fala: água, 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 estrada, estrada, estrada. Né? E comprometimento seria a voz, a palavra, para ter o quê? Água e estrada. Eu vou passar, tá? A questão da estrada, eu fiz isso aqui no curso que eu dei uma formação, que eu fiz uma formação na British Columbia, no Canadá. Eu passei esse vídeo para os colegas. Por gentileza, eu pediria que tampasse o ouvido, por gentileza, se pudesse, tá? Por favor. Então, essa estrada, parte dela que liga Itaubim à Bahia, que ligaria ao porto, que um dia ligou Minas à Bahia. Esse é o trecho da BR-367, que está ligando ainda Itaubim até Salto da Divisa, lá na Bahia. Tá? Então, assim, isso mostra como temos desafios grandes no território, como é importante cada vez mais a gente ouvir a voz do território, que nós compreendamos o que é ser cidadão. Eu acho que eu queria deixar aqui para vocês essa ideia de cidadania, no conceito da tradição liberal. Tá? Porque lá fora, a tradição liberal diz que cidadania foi construída assim: direitos civis, ir e vir, direitos políticos, votar, ser votado, direitos sociais, ter acesso à condição de estrada, ter acesso à educação, acesso à saúde, acesso a uma água, acesso à segurança. Né? No Brasil foi um pouco invertido isso, mas não vou falar isso não. Tá? Mas eu gostaria muito de agradecer a vocês. Acho que esse gênio, essa lâmpada do gênio, não precisa ter a lâmpada para poder essas transformações acontecerem. Né? Eu acho que a comunidade se mobilizando e a mineração atuando em favor, a mineração tem que ser um vetor que trabalha junto com o Estado, junto com o município. Tá? Eu acho que essa realidade começa a mudar no Vale do Jequitinhonha. Não tenho dúvida, se o Lithium Business perpetuar, a gente possa chegar ao 15º Lithium Business, tá? Numa condição de vida material muito melhor para nós do Vale do Jequitinhonha. Tá? Quero agradecer aqui a oportunidade de ter me ouvido um pouquinho, ter ouvido o seu Nelson, a Jeane, a Rilzamar, a Iris e a Francerina. Tá? E é muito importante que essa voz não se perca no tempo. É fundamental. Tá? Essa voz crítica, essa consciência crítica que a comunidade tem que ter. Obrigado.
Pessoal, boa tarde. Vou quebrar aqui o cerimonial, eu tinha que fazer uns ajustes aqui. Vamos abrir agora um painel para falar de educação e território. Eu convido para subir ao palco, tá? A professora Aureliana Araújo, a Lígia Pinto, e eu continuo no palco, tá? Para poder fazer a mediação, por favor, tá? Eu acho que dá continuidade ao tema, numa perspectiva crítica, tá? Porque, para quem não me conhece, eu sou um leitor crítico de um autor que poucos conhecem, é um baiano, nascido em Santa Amaro da Purificação, na Bahia, chamado Guerreiro Ramos. Tá? As pessoas fazem administração de empresa, leem Chiavenato, leem uma série de autores, mas desconhecem quem é Guerreiro Ramos. Então, se quem quiser sair daqui dessa palestra, desse Little Business, e quiser dar uma googada, procura lá Guerreiro Ramos e veja quem foi esse cara negro, baiano, tá? Deputado federal, que criou a lei do administrador, tá? Foi caçado pela ditadura militar nos anos 60, e tente entender quem foi Guerreiro Ramos, tá bom? Vamos começar o debate. Primeiro, só dizer, teve essas adequações, aí a Sigma tinha um espaço para fazer uma apresentação aí, técnica dos seus trabalhos, mas é algo que a gente pode fazer de forma remota ou em outro momento. E aí a gente pediu ao professor Rossandro, então, que deixasse a professora Aureliana conversasse conosco sobre o tema da educação nesse momento. Ela está atrasada com os alunos dela, mas, diante da presença dela, a gente, então, abriu mão dessa fala técnica que a gente pode, em outro momento, trazer para vocês, para que ela pudesse participar desse debate estrutural, estruturante, importante da educação como base do desenvolvimento do território, né? Então, eu, da minha parte, vou começar a falar, porque eu vou falar muito brevemente, porque eu falo da perspectiva da Sigma, que é uma empresa, né? Então, obviamente, não nos cabe fazer o papel de prover a educação na municipalidade, nem pelo Estado, mas, diante da nossa missão e dos princípios com que nós atuamos, de não só operar de forma responsável, fazer o nosso trabalho de produção, processamento de lítio de uma forma adequada, limpa, sem químico, com muito controle e monitoramento de toda a nossa operação, para respeitar as pessoas que são nossas vizinhas, nós acreditamos também que nós temos um papel, como ente privado, de gerar, contribuir um desenvolvimento territorial, humano, perene, no local, né? Então, fizemos algumas escutas qualificadas das pessoas, aprofundamos os nossos projetos e nós sentimos, algumas vezes, seja na nossa interlocução comunitária, fosse ouvindo as mulheres de programas de empreendedorismo feminino, muitas as mães, a fala das mães aparecia muito, demandando, então, que nós, de alguma forma, tentássemos contribuir com a educação. E a gente acredita que o desenvolvimento sustentável é muito baseado nessa educação, e começamos, então, a aportar nossos recursos de projetos sociais específicos para tentar fazer algumas reformas que eram possíveis que nós fizéssemos em algumas das escolas, 2 delas comunitárias, aportássemos recursos em contraturno escolar, para que a mãe possa deixar seu filho, e o filho estude em tempo integral, e tenha desenvolvimento outro, reforço de matemática, desenvolvimento do esporte, desenvolvimento cultural. Hoje, a gente trabalha com o Brutaflor, com o CPCD, com o SESI. Conversamos demais por anos ali com o Balbino, que está sentado conosco, com o Flávio, dentro do nosso ambiente de empresa, né? Tem o conselho ali da FIENG, e temos certeza que atormentamos a vida deles o suficiente para, no mínimo, eles tentarem dar prioridade ali para trazer o SESI para Araçuaí, mas é brincadeira, a gente era só companheira deles nisso, era um plano lindo, um sonho do Balbino, que trouxe esse SESI maravilhoso. Quem conhece a escola está sabendo, para Araçuaí, com prioridade. Obviamente, nós temos algumas vagas que são para funcionários e outras não. Tentamos contribuir, então, com as bolsas, para que o SESI
pudesse estar lá rápido, né? Então, não é função da empresa ser gênio, nem é uma crítica à municipalidade, que sei que faz o que pode, o que não pode, para alcançar, prover uma educação digna, de qualidade para as crianças, mas, por vezes, quando a gente via que não era tão possível, que tinham coisas que nós podíamos fazer, a gente redirecionou recursos de projetos que a gente eventualmente achava que era bom, mas não eram o que as mães estavam pedindo. Fez uma escuta dessas mães e começamos, então, a aportar recursos nessa educação que a gente acredita que é um desenvolvimento estruturante perene do local. Aí fala assim, mas a criançada lá dando multa, tipo, né, o pessoal, por que você não coloca no ensino técnico e vai trabalhar com você? A gente não está falando de treinar ninguém para trabalhar conosco. A gente está falando de cuidar de um território que a gente tem muito amor, de ouvir as mães e de olhar, na medida do que nos cabe, para aquelas crianças que estão lá no multa, que eventualmente podem trabalhar conosco, sim, daqui a 20 anos, mas para que elas exerçam plenamente as potencialidades delas, sejam trabalhando conosco ou não, para elas voarem para onde elas tiverem vontade de voar. Então, dentro do que, obviamente, é nossa missão de tentar ter uma contribuição estruturante de desenvolvimento para o território e ter uma escuta, e reagir à escuta, reagir às falas que nos chegam, está tentando, então, fazer essa incidência. Agora, como deve ser feito e quais são as necessidades reais e qual o papel verdadeiro da educação, eu vou deixar, obviamente, a professora Aureliane, porque a fala qualificada de especialista e de história maravilhosa que ela tem como professora vai falar mais do que 1000 palavras, né, que eu possa eventualmente dizer. Eu só, da minha perspectiva de empresa, como a gente está no espaço de interlocução com empresas, né, quis deixar aqui o nosso recado de que nós estamos comprometidos dentro do que nos cabe com a educação do território e ficamos muito felizes de poder estar nesse debate aqui com vocês. Professora, por favor. Boa tarde a todos. Sou Aureliane e estou em Araçuaí há 10 anos. Eu passei 21 anos em Montes Claros e, embora muito apaixonada com o sertão, com Montes Claros, com o norte de Minas, inclusive dei aula em Salinas em 2000, no pré-vestibular, curso superior, médio, fundamental. Eu vejo Carolina Marci aqui, né, e uma trajetória de muito êxito, juntamente com a turma dela, né, nessa sala, seguindo os caminhos da mineração.